Eu acho que a grande questão é que, as startups, elas têm a licença poética de não serem lucrativas, mas elas precisam ser rentáveis. Elas não podem nunca fugir de ser Uhum. rentáveis. E aí todo mundo fica nessa perseguição de break-even, como se fosse o santo grau dos negócios, né. "Ah, se eu bater, break-even, eu tive sucesso". Às vezes não. Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do nosso RevoCast. O RevoCast, como vocês sabem, é o podcast do RH da pequena e média empresa e hoje temos mais duas super convidadas com vocês aqui. Então, Thaís e Mariana, sejam muito bem-vindas. Obrigado por aceitar esse convite. E, bom, você já me conhece, eu sou o Fábio, CEO e cofundador da Revolut, uma plataforma que torna o recrutamento ridiculamente simples. E agora eu vou pedir para as nossas super convidadas se apresentarem. Sejam bem-vindas. Obrigada, Fábio. Para mim é um prazer estar aqui junto com a Thaís, com o Fábio. Eu sou a Mariana, todo mundo me chama de Mari, tenho 35 anos, mãe do Henrique, de 5 aninhos. Sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, castanho, depois do ombro, um nariz proeminente, tão grande quanto meu sorriso. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho a respeito da RH. E ela não mencionou, mas ela é uma super influencer aí das Ah, olha redes, só, muitos blogueiragem seguidores, tem que estar blog, ativa, né, live Fábio? todo dia. Ela tava contando que ela faz live todo dia, a gente tá Tava impressionado contando aqui. aqui para o pessoal que estou em live todos os dias pelo LinkedIn, pelo Instagram. Me tornei recentemente Top Voice lá no LinkedIn. Um selo, na verdade, que vem como reconhecimento de muito trabalho, muito post, muita presença online, falando sobre RH, sobre startups, tecnologia. E é uma alegria para mim hoje estar falando aqui com vocês. Legal, parabéns, parabéns pela trajetória. Bom, eu sou a Thaís, eu sou mãe de 3 meninas, então vocês já podem imaginar, né, quanta resiliência não vive nessa pessoa, Isso né, porque, aí. enfim, as minhas filhas são eu tenho uma filha adolescente, uma pré-adolescente, uma pequenininha, então também vou de A a Z aí nesse mundo da maternidade. No RH eu tô mais especificamente há 4 anos, eu tenho uma empresa há 22 anos, 25 anos, tô aqui tentando esconder a idade, mas eu vim desse mundo de educação, uma empresa pequena, e migrei para a área de RH há 5 anos, estou numa empresa de tecnologia, sou HRBP de uma empresa global, e tô amando estar nesse lugar. Não sou uma top voice no LinkedIn, mas acho Uhum. que nesses 5 anos, quase 5 anos de startup, eh, foram assim, tem sido, na verdade, muito bacana e acho que vai ser muito legal para compartilhar aqui algumas experiências que eu tenho vivido ao longo desses anos aí com vocês. Mas a gente já vai sair daqui com plano de ação para ouvir o Top Voice para Thaís Opa! também, ó. Perfeito, perfeito, muito bom. E um detalhe que ela não contou, mas na verdade, uma empresa brasileira que se tornou global, né? Acho Uma que isso é empresa um super brasileira que se orgulho. tornou global, exatamente, super orgulho. E, inclusive, os founders dessa empresa têm um orgulho assim absurdo, porque é uma empresa de tecnologia, uma plataforma muito inovadora, muito disruptiva, e realmente ter esse impacto, ser uma empresa de um impacto tão grande mundialmente, é algo que enche os olhos da gente, sabe? Todo mundo tem Uhum. muito orgulho, E todos nós realmente. também, muito legal. A gente sempre fala que o brasileiro vai dominar o mundo um dia, então esse é o primeiro passo aí, já que Já estamos vários Eu começando. passos, acredito né. super nisso. Uhum. Legal. Então, lembrando que hoje é nosso tema, todo podcast, a gente tem um tema, e o tema hoje são times cada vez mais enxutos, são o novo normal, né. Então qual que é o perfil ideal de pessoas para as PMEs? E acho que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, sempre batendo esse papo, e é engraçado que sempre que a gente traz esse tema, todo mundo concorda, assim, cabeça, nossa, é verdade, né. Os times estão cada vez mais enxutos, as pessoas fazendo cada vez mais coisas e acumulando funções. E a minha primeira pergunta para a gente começar aqui, eu queria entender com vocês assim, é uma realidade isso? Vamos lá, é um novo normal esse caminho, então a gente tem cada vez times mais enxutos e quais são, né, quais são essas funções que as pessoas estão englobando cada vez mais? Eu acho que eu vou começar falando que time enxuto sempre é relativo, né. A gente estava conversando aqui na preparação para o bate-papo de hoje, perguntei para Thaís quantas pessoas tem na empresa, quantas pessoas no RH.
E a gente vê que referência de time enxuto realmente faz parte do seu contexto, do que a gente vive. Ela me disse: "Ah, mas tem Brasil, aí tem outro país, né, então a gente já vai fazendo aí o desdobramento do que é um time enxuto realmente". Então eu acho que é sempre relativo, e a gente até na preparação aqui para a conversa eu pensei: "Nossa, várias respostas aqui dessas perguntas vai ser depende". E Uhum. eu acho que essa resposta é uma delas, né. Se a empresa, e a gente falou sobre isso também, né, se a empresa é pequena em pessoas, mas já é grande ou já é se considerada de porte médio em faturamento, é muito relativo a gente dizer que o time é enxuto, porque depende da área. Então, para algumas áreas de suporte, em que a gente consegue automatizar mais processos, possivelmente ter um time enxuto não vai ser um grande problema. Pensando em áreas de operação, de atendimento ao cliente, já quando a gente está escalando o negócio, a necessidade é maior. Então, eu acho que não é nem a questão de os times estão ficando mais enxutos. Eu acho que dependendo do estágio do negócio e do modelo de negócio que a empresa está investindo, o time tem que ser enxuto mesmo, funciona melhor, é mais rápido, é mais ágil, tem um controle maior a respeito do processo e da qualidade que se entrega para o cliente. E, ao mesmo tempo, se está escalando em clientes, se está aumentando o negócio, vai ter operação que vai ter que se multiplicar mesmo e não dá para fazer com poucos braços. Então, acho que time enxuto é sempre. A resposta sempre depende do momento, e do que a empresa está vivendo. E sobre acúmulo de funções, eu acho que eu já vivia acúmulo de funções 8 anos atrás, quando eu vim para São Paulo, eu era head de RH de uma startup, que já tinha ali suas 300 pessoas. Eu cuidava do RH, do financeiro, do jurídico, do fiscal, quem nunca, né? Uhum. Então eu acho que existe essa coisa de: "Ah, agora tá ficando muito o acúmulo de funções". Sempre houve, né. Uhum. E eu nem diria que é um acúmulo de funções, é um acúmulo de responsabilidades, né. E faz parte, é um momento do negócio. Então vai da gente como profissional entender que é um investimento que a gente está fazendo também da nossa carreira, naquele momento inicial do negócio, para daqui a pouquinho o negócio escalar e a gente começar a contratar pessoas para o time e tudo vai fazendo sentido. Então eu acho que depende muito desses estágios que a startup está vivendo. Não faz nem sentido, eu acho, numa startup muito early stage ali, que está começando, o modelo de negócio ainda não está validado, ainda está desenvolvendo produto, ter um grande time, Começar a né. escalar time, né, realmente. Eu vejo muito isso na minha realidade também. Eu acho que em 2022 teve um boom aí, né, de contratação, eh, muito segmentado, a gente tinha muitos detalhes de job descriptions bem específicos. 2023 eu já vejo um movimento diferente, times mais enxutos sim, org design sendo feitos na organização para a gente tentar otimizar, para ver se realmente aquele design que tinha se feito no ano anterior fazia sentido. O negócio, né, de uma startup, ele vai mudando, o resultado também, a cada quarter eu brinco que é uma empresa diferente, então eu acho que sim, os times, na minha realidade, os times ficam mais enxutos sim. Tem, como a Mariana falou, um acúmulo de não funções, mas responsabilidades. Uhum. Uma cadeira que era uma cadeira, eventualmente no começo, super sênior, ou não tão sênior, acaba tendo que acumular outras atividades e virar uma cadeira maior, eventualmente, com mais responsabilidades. Então, eu vejo isso acontecendo muito fortemente. Esse ano, muito mais forte do que o ano passado, e eu acho que até o final desse ano, começo do ano que vem, eu acho que é nessa pegada que a gente vem como business. E vejo muito também a questão do resultado, né? Da otimização dos times, qual é a estratégia do negócio para que a gente chegue lá e a partir do momento que o resultado chega, o ARR chega, então aí a partir disso a gente tem mais possibilidades de ter mais posições, de abrir outras vagas. Então acho que esse ano eu tenho visto as posições realmente mais maiores, com responsabilidades mais amplas e a organização mais enxuta, sim.
Legal, só traduzindo para o pessoal que não é da área, ARR significa É um Annual Recurring recurring. Revenue. Então, é o receita recorrente Receita anual. recorrente anual, Basicamente é o exatamente. faturamento da empresa no Uhum. ano. Legal. Então, como vocês sabem, a gente gosta muito de polêmica aqui. Eu queria começar com a primeira, já jogando bomba para vocês. Muitas vezes, um time mais enxuto ele pode ser mais eficiente. Então, Ah, com vocês já viram, certeza. por exemplo, eu gosto muito daquela. Vocês já viram aquela tirinha, aquele meme que tem um programador e o chefe chega para ele e fala assim: quanto tempo você vai demorar para entregar isso aqui? Ele fala 2 semanas. E se eu trouxer mais um programador, quanto tempo demora? Ele, 4 semanas. E se eu trouxer um product manager? Você não vai querer saber. Então, na opinião de vocês lá, times mais enxutos, eles tendem a ser mais eficientes ou não? Ou depende, né? Mas assim, bom, se tiver que sair de cima do muro, mais ou Eu menos. diria com certeza. Vou me jogar na fogueira aqui. Já vou chegar falando mesmo. Eu acho que é mais eficiente porque tem menos processos, né? Então, se a Sim. gente tem uma. E isso é uma questão de. Não é morosidade de criar processos, não é simplesmente criar política por criar. A empresa vai crescendo, a gente precisa colocar alguns gatilhos até de segurança, principalmente para tecnologia, segurança da informação, segurança de dados, sigilo, confidencialidade. E a gente vai colocando uns gatilhos, criando os processos e as coisas vão demorando mais do que a gente esperava. Mais pessoas significa outras formas de ver as coisas e às vezes desalinhamento. Principalmente para startup que tinha uma equipe pequenininha quando estava lá no early stage, começou a crescer, aí começou a chegar gente nova que não viveu aquela construção do modelo de negócio lá, quando tudo era mato. E aí começa realmente a crescer a equipe, a vir gente nova. Quem está chegando não entende o esforço ali, o struggling de quem estava lá no estágio inicial. E quem estava lá tem aquele sofrimento de ter que desapegar da forma que fazia antes e agora fazer de um jeito novo. Às vezes automatizar coisas que a pessoa estava muito acostumada a fazer artesanalmente, manualmente, né? Então, eu acho que existe sim uma questão de adaptação de quem já estava em casa quando a equipe era muito pequena, para quando está aumentando, quando está crescendo, e de quem está chegando entender quais foram as decisões que foram tomadas antes de eu estar aqui, por quê, por quem. Então, acho que é uma adaptação bem cultural mesmo. Eu não acredito que é o negócio que modela a cultura, eu acho que são as pessoas. E modelar a cultura, eu acho até um pouco errado a gente pensar que a gente consegue fazer isso. Tem coisas que são movimentos que não são controláveis, a gente precisa tentar conduzir mais perto do que a gente imagina que vai ser. Mas ninguém tem a resposta certa sobre Não é uma cultura. ciência A gente tem que exata. ter muita humildade intelectual também de Uhum. dizer que, não sei onde é que a gente vai chegar. Então, eficiência também acaba sendo relativa nesse processo. Quem estava lá atrás pensa que ser eficiente é uma coisa, quem está chegando agora pensa que é de outro jeito. E aí o RH, né, a área de people, ela tem que ter essa sensibilidade, essa elegância, essa estratégia de ir contornando esses movimentos e conduzindo as pessoas para um resultado melhor. Eu acho sim que times menores acabam sendo mais eficientes, mas não são escaláveis. Exato, Então, assim, depende, né? Eu acho que depende, sabe? Na teoria, acredito que sim, tô com a Mariana. Eu acho que, e na prática, eu vejo, às vezes, dependendo muito do perfil das pessoas, que acho que é um dos temas que a gente vai acabar também, né, passando hoje. Dependendo do perfil das pessoas, me parece que esses times enxutos, eles acabam. E se a comunicação não é muito boa entre esse time, eu acho que as pessoas acabam batendo um pouco de cabeça, sabe? Uhum. Então, acho que tem, na teoria, sim, porque realmente não tem tantos processos, a comunicação deveria ser mais fluida. Mas dependendo muito do perfil de cada indivíduo, eu acho que não obrigatoriamente. Legal. Eu tenho um exemplo interessante que quando a gente estava lá atrás começando a criar a plataforma da Revolut, foi bem quando saiu o ChatGPT e saíram as primeiras APIs, então todo mundo começou a desenvolver em cima da API. E a gente tinha um time com 3 desenvolvedores. E a gente falou, puxa, sabe uma coisa legal que dá para usar isso aqui? Descrição de vaga, né? Então eu é, consigo pegar todos os inputs aqui
e eu uso o ChatGPT e eu consigo gerar uma descrição de vaga. E legal, e a gente começou a trabalhar naquilo com 3 desenvolvedores e que ainda faziam outras coisas. E a gente pegou, lançou para o mercado e lançou 2 meses antes que uma grande empresa com 300 desenvolvedores no mercado lançou, que obviamente também começaram no mínimo ao mesmo tempo. Então, assim, como que 3, né, desenvolvedores que já estão fazendo outras coisas conseguem entregar 2 meses mais rápido que uma empresa que tem 300 desenvolvedores, por exemplo. Acho que esse é um super exemplo de, muitas vezes, o time enxuto até para uma pequena ou média empresa, ela consegue ganhar eficiência, né, comparado com uma grande, Uhum. né? Então, assim, tem os pontos positivos. E o lado ruim é, claro, né, você tem vários braços, você consegue fazer muito mais, você consegue entregar mais, mas o seu principal ponto é a velocidade, né? Acho que o que mais você tem, você não pode perder isso. É que eu acho que quantidade de gente não significa a qualidade da entrega. Tu pode ter 20 pessoas que não têm expertise técnica para fazer uma entrega e pode ter uma que é muito boa naquilo e já Uhum. fez esse projeto outras vezes e vai lá e vai arrepiar. E vai ser o teu cara lá que vai entregar em 2 semanas um projeto que uma grande empresa com um grande time de desenvolvimento vai entregar em 3, 4 meses. É só pensar numa daily, né? Uhum. Se a gente pegar uma daily com 2, 3 pessoas, a gente consegue fazer em 5 minutos. Uma daily de um time de 20, 30 pessoas, que eu já vi acontecer daily com 20, 30 pessoas, em vez de fazer com a squad, vai levar muito mais, né? Uhum. Então, eh, tempo, disponibilidade de tempo, e aí pensando em time de tecnologia, que a gente analisa muito capacidade, tempo ocioso, enfim, não significa bons resultados, né. Exato. Às vezes por isso que eu acredito bastante que em tecnologia é mercado de tecnologia, não só para quem é de desenvolvimento, para quem está codando. Não é quantidade de tempo fazendo, e sim fazer bem feito. Eu sempre falo que não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar bem inteligente. E eu acho que é isso Uhum. que a gente consegue com times menores, assim. A questão de braço, eu enxergo muito mais quando a gente está fazendo, por exemplo, migração, né? Migração de um sistema que já foi desenvolvido, durante manutenção identificou que precisava migrar, por exemplo, cloud, e aí realmente tu vai precisar de um time maior por um determinado período. Então, ontem à noite, eu li uma estatística que nos Estados Unidos, se eu não me engano, 43% das pessoas de mercado de tecnologia atuam como freelancer, né? Que eu até Hum. achei pouco, né? Eu acho que muita gente aí faz esses gigs por fora do trabalho e faz freela, né? Oficialmente, então, Uhum. vocês têm o oficial e o extraoficial, né? Quem Aham. teve a coragem de responder a pesquisa lá deu esses 43%, né? É, E é isso, né? Eu acho que a gente ter acesso a bons profissionais técnicos por um período de tempo menor, mais curto, para dar um boost ali num projeto que tu tá precisando entregar, talvez seja bem melhor do que ter uma pessoa que vai ter uma taxa de ociosidade gigante, porque depende de uma outra área da empresa que não tem a pessoa certa. Então, acho que não tem, nunca soma dois, um mais um dentro do Uhum. mercado de pequenas, assim, pequenas e médias, né? Mas média a gente já vê mais processo, já é outra carreira. Mas pensando em pequenas, eu acho que é o caminho. É porque tem sazonalidade também, né? Depende do cliente, depende do projeto do cliente. Tem muito que você falou. Tem horas que vai ter um super projeto gigante, que você vai ter muita entrega, uma demanda gigantesca, e outros momentos que vai estar mais em baixa, os projetos vão estar mais adormecidos, vão estar mais na mão do cliente. Então, você não precisa ter uma super estrutura de pessoas. E isso tudo tem que ser muito avaliado aí, se Mas realmente aí eu vale acho a que é a pena. média empresa. Eu não vejo na pequena É. empresa projeto adormecido, não. Todo projeto Olha, está pegando fogo. Eu acho que a visão é legal, muito legal da Thaís trazer isso, porque a visão da empresa que já é global é essa habilidade de balancear projetos, né? E eu acho que o grande erro das muito pequenas, não é erro, mas acho que é o caminho natural. É apostar tudo, colocar todos os ovos no num mesmo, cliente só. É que num você não, cliente. é que você não tem muitos ovos, Não né? tem Você tem opção. dois ovos, você tem aquilo e é uma aposta, É fecha o isso. olho, vai É a na fé, reza escassez e dos é isso. ovos, é isso. Então não é nem erro, né? Mas são momentos diferentes de negócio mesmo. E eu acho que é isso. Eu acho que não é nem projeto, é o projeto que está na mão, né? E aí, às vezes, tem que investir toda a energia naquilo mesmo. Sim, eu já trabalhei na empresa grande, já
tive empresa pequena, trabalhei com empresa pequena e já tive nessa situação, por exemplo, na minha outra startup que a gente tinha um time de 35 pessoas e aí quando de repente você olha, você tem 2 incêndios para apagar, né? Uhum. Sabe aquela coisa, você tem que escolher uma coisa vai pegar fogo e vai queimar e não tem conserto. Basicamente, sabe, você tem que escolher o que que você faz. E aí você tem que tomar uma decisão. Você fala assim: "Ah, vou naquele que eu acho que vai causar menos dano". E você, né, vai para aquele lado. E outra história, você fala: "Nossa, por que que eu não fiz o outro?". Mas é uma decisão, não É. tem o que fazer, você tá então, geralmente, na pequena empresa, principalmente, muitas vezes você tem que fazer uma escolha que é sofrida, sabe aquela coisa? Qual filho você Uhum. gosta mais? "Ah, eu gosto dos 2". Não, a gente sabe que é mentira, né, gente? Você sempre tem os filhos favoritos, né? Eu só É. tenho um, eu não vou entrar nessa polêmica. A Eu Thaís não não vou vai querer entrar admitir, nessa nenhuma polêmica. mãe admite, mas todo mundo tem seu filho favorito. Não, tenho É. afinidade, né, então, acho que isso é Então tá bom. diferente. Bom, é uma ótima honestidade aqui, muita É, afinidade. isso aí. E aí, no fim, você tem que escolher um projeto, sacrificar outro, infelizmente. Mas a importância de você ter de novo, uma equipe com conhecimento, muitas vezes, até para você tomar essa decisão, porque a equipe Uhum. consegue trazer esse feeling para você, né? Puxa, isso aqui a gente tem mais chance, não tem. E, de novo, é sempre apostas. E eu queria fazer uma pergunta, principalmente, né? Thaís, você deve ter visto muito essa mudança, então, vamos lá, cenário 2021, cenário 2022, até o comecinho de 2023, com excesso de recursos nas empresas, muita empresa com muito dinheiro e contratando muita gente, né? Então, trabalhando muita coisa, e de repente tudo muda, né? Então, acho que todo mundo acompanhou, ano passado era layoff, toda semana, todo dia, tinha um Uhum. layoff para tudo que é lado, e empresas fazendo 2, 3 layoffs no ano. Então, assim, o que que mudou, assim, principalmente, assim, em termos de entrega? Então, mudou muita questão. Quais são os principais impactos, né? Quero fazer uma pergunta aberta para não te limitar a resposta. O que Você mudou? sabe que isso foi bem interessante, né, porque a gente sempre acha que quando acontece um layoff, a gente vai consequentemente ter um resultado de entrega impactado. E o que a gente viu na realidade no último ano aí, que o layoff acontece, e a gente passou por um layoff, o layoff aconteceu e as entregas, elas continuaram acontecendo normalmente. Então, isso mostra que realmente, muitas vezes a gente está com uma estrutura muito mais inflada do que a gente precisa e que a gente tem que olhar com muito mais critério, né, para avaliação de performance, como os times estão trabalhando mesmo para otimização, para produtividade de cada time. E às vezes a gente está tão acostumado em operar com aquele número de pessoas que a gente acha que é super necessário. E quando a gente está numa situação tão difícil assim como um layoff, a gente percebe que os times se reorganizam. A gente estava falando anteriormente, né, que as cadeiras elas vão ganhando um tamanho maior, as pessoas vão se adaptando àquela nova realidade e as entregas, elas continuam acontecendo. Então, eu vi isso muito fortemente, assim. Então, a gente acredita que otimização, produtividade e essa questão de avaliação de performance é extremamente importante. O gestor tá super em cima e olhando, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse olhar tão no micro dos talentos que a gente tem dentro da empresa. Perfeito. E agora eu quero pegar o outro lado da moeda e jogar para a Mariana a pergunta aqui. E do lado dos talentos, né? Dos colaboradores, o quanto que isso impactou para eles, no sentido. Assim, eles veem como uma sobrecarga de trabalho, ou estou trabalhando igual e estou entregando mais? O quanto que isso impactou no lado das pessoas trabalhando? Na empresa em que eu tô hoje, que é a Uncover, nós somos uma empresa de análise de dados para investimento em publicidade, para a gente medir retorno do investimento em publicidade para os nossos clientes, que são todos enterprise. A gente está saindo agora do estágio inicial e fazendo essa escala. Esse é o momento que a gente está escalando, né? Então, na Uncover, a gente está vivendo exatamente esse momento de
sair do early stage, que era todo mundo acumulando funções, e buscar especialização, né? Acumulando responsabilidades. Agora a gente tem. Já eram áreas especialistas, então não era acúmulo como eu fazia lá no início da minha carreira, de acumular RH financeiro, jurídico e mais o que me dessem. E o cafezinho também eu fazia, né? Então eram áreas especialistas, mas com responsabilidades de várias caixinhas. Então estamos vivendo esse momento agora. Olhando para esse profissional que estava com bastante responsabilidade dentro da sua área e que hoje se vê na possibilidade de receber novas pessoas para construírem um novo time, cada um no seu quadradinho, com a sua especialidade, e a gente contratou um time muito expert, muito inteligente, intelectual, muito sênior, pensando em possibilidades de inovação e de uso de tecnologia, que é onde a gente está ganhando o pace, né? E claro, o RH sempre fala bem do seu time, né? Mas é que o meu é muito bom mesmo. Uhum. Pensando dessa forma, essa adaptação que esse time está vivendo agora, de receber mais recurso, de ter uma injeção de mais recurso e ter a possibilidade de desapegar do operacional e ir para uma coisa mais tático, indo para um estratégico, é muito diferente do que a gente vê no mercado, que é exatamente o contrário. Muitas pessoas que estavam empregadas acabaram saindo nos layoffs de 2022 para cá. A gente teve quase 500 mil de demissões no mercado de tecnologia global. E tá cheio de gente boa no mercado saturadíssimo, que teve aquele pico de salários ali depois da pandemia, porque o mundo virou online, então todo mundo estava justamente tentando fortalecer software e melhorar suas soluções para atender esse mercado, esse mundo inteiro que virou online. Os salários foram lá em cima. Passou essa onda aí, algumas coisas começaram a voltar, a gente percebeu essa mudança, e não vou me aprofundar aqui, que tem um artigo lá no meu LinkedIn, fixado, Uhum. sobre todos os motivos de por que aconteceram os layoffs, continuam acontecendo, talvez em menor escala do que a gente viu no ano passado, porque ano passado foi um velório coletivo, foi muito difícil ano passado, e agora a gente está vendo isso ser mais pontual, né? E aí eu comparo esses profissionais que ficaram nas empresas, né? Com toda essa galera saindo. A gente vê muita gente boa no mercado. O mercado está saturado de gente boa, né? Muita gente boa procurando oportunidades. Então, não é. Eu acho que um pouco é realmente olhar a avaliação de desempenho e entender onde é que pode estar. A gente pode estar desperdiçando o talento de algumas pessoas, acho que existe essa possibilidade, né? E ao mesmo tempo enxergando quem ficou sobrecarregado, porque já estava habituado, diferente dos meus líderes na Uncover, que estavam habituados com a pedreira, com a pressão, e que agora estão conseguindo olhar. Então tem a possibilidade da gente fazer, e até de trazer esses líderes realmente para um pensamento mais estratégico e menos operacional. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, só para não perder seu raciocínio Claro. ali. A minha dúvida é, e aí, assim, de forma geral, obviamente, né, caso e caso, mas assim, de uma forma geral, essas pessoas que elas ficaram mais sobrecarregadas, elas estavam trabalhando, por exemplo, 100% da sua capacidade e aí a gente teve um time mais enxuto, elas começaram a trabalhar 120, ou você acredita que pode ter acontecido que as pessoas começaram a trabalhar 90, 80, tava 60 porque estava confortável, porque era muita gente, e agora sai todo mundo, você tem que voltar a trabalhar 100, você não está mais acostumado àquela carga que antigamente era uma carga normal, e agora parece muita coisa. Faz sentido isso ou não, Não, necessariamente? não faz. Eu acho que ninguém trabalha nunca 100%. Uhum, Para a gente pensar analiticamente, acho que ninguém trabalha nunca 100%. E eu acho que não estava confortável, né? Não é que estava confortável antes e agora está desconfortável. A questão é que
as pessoas têm um apego às estruturas que se colocam. Então, se eu estou vindo de um processo, principalmente para quem vem desde o early stage, está ali na empresa desenvolvendo, né? Já passei aquele perrengue lá atrás de começar e fazer tudo, e aí cresci junto com a empresa, e minha carreira se desenvolveu junto com a empresa. É difícil da pessoa assumir essa posição humilde, até eu diria, né? Dela estar num dia discutindo estratégia de internacionalização e no outro dia ela tá voltando lá para botar a mão na operação. É difícil. As pessoas precisam de um processo de adaptação e quando acontece o layoff não existe adaptação, é de uma vez só. Então, eu acho que não é que as pessoas estavam muito confortáveis antes ali na maciota trabalhando sem problemas. Talvez elas já tivessem com seus problemas. O que muda é a densidade, né? Entendi. Das questões a serem resolvidas no dia a dia. Então, eu acho que existem vários papéis nesse mercado pós-layoffs. Posso falar isso? Acho que não. Não vou. Até Uhum. queria, né? Até queria ser a pessoa a anunciar Que que é os layoffs muito, acabaram, mas acho muito que otimista, tô né? tô muito brasileira hoje. Tô muito Otimista. otimista para dizer que terminaram. Mas assim, desse momento que a gente está vivendo, que tá melhor, né? Já deu uma esquentadinha. Esse inverno Uhum. das startups aí já tá um pouquinho. A gente já tá chegando na Mas talvez primavera. porque, assim, as correções que precisavam ter sido feitas já foram todas e agora, digamos, volta um modelo normal que é a flutuação do mercado, oferta e demanda. Então, estou aumentando a demanda, vou contratar mais gente, né? Diminui a demanda, vou contratar menos gente, vou até desligar. Mas não é mais aquela coisa do... Eu tô com um monte de gente inflada, sobrando aqui, eu preciso, né, passar essa régua aqui e eliminar. Então, acho que tudo isso já foi feito, né? Então, o que vier para frente acho que vai ter mais a ver com o futuro do mercado. Faz sentido? Eu não quero ser conspiratória. Eu acho que tem sim muito de variação. Realmente o que vai sempre se manter basal vai ser variação de mercado e economia, contexto geral, cenário econômico. E eu não acho que eu não acho que em todos os casos foram correções. Eu acho que os mercados foram se empurrando, né? Talvez uma grande empresa que foi correção empurrou uma outra de quem ela era cliente e é uma outra que precisava dessa cliente e as coisas foram acontecendo nesse ciclo nada virtuoso. Eu acho que muitas empresas pegam-se em carona, pegam muita carona, né? E aí é muito, tipo, para replicar. Ah, se a empresa XPTO fez, né? Tipo, as Big Techs, por que a gente não vai fazer também? Eu acho que vai muito nesse efeito dominó de, putz, se eles estão otimizando, por que a gente não vai otimizar também? E aí vira uma coisa, tipo, em cadeia mesmo, foi um layoff em cadeia. E eu acho que eu continuo acreditando que essa questão da otimização, de times mais produtivos, isso não deve acabar, assim. Eu acho que cada vez mais as empresas querem um retorno maior, querem times mais enxutos e vão fazer de tudo para chegar num lugar Da ideal equação aí ideal. para a empresa. É que Entendi. eu acho que não é carona, eu acho que é sequestro. Eu acho que não é uma carona que eu queria ter pegado, sabe? Eu acho que passaram e me pegaram ali, porque é isso, perde um cliente, é o efeito dominó Uhum. da questão econômica mesmo, de manutenção ali do mercado. Acho que as empresas tomaram isso como uma lição. Isso eu super concordo. Acho que as empresas tomaram como lição que daqui para frente é melhor manter a equipe enxuta agora do que fazer um grande layoff lá na frente. Exato. E eu acho que essas são as empresas que vão ganhar atração, as que contratarem de uma forma sustentável e Uhum. responsável. Totalmente de acordo. Acho que as lições aprendidas, né? Assim, gente, para que abrir 20 vagas É, se a gente pode ir mais devagar, mais sustentável e manter, né? Tentar fazer o possível para ir medindo e concordo. Acho que isso foram lições muito aprendidas aí. O nosso jurídico, ele me orientou a não falar exemplos, então eu vou falar assim, um amigo meu, tá? Então, um disclaimer aqui, gente, né? Então um amigo meu, né? ouvi na fila do Sim. restaurante hoje. Um amigo meu me contou que ele trabalhou numa empresa, então era uma empresa que tinha captado muito dinheiro muito dinheiro, e aí entrou naquela assim, a gente precisa contratar muitas pessoas, porque a gente captou muito dinheiro, aparentemente a gente tem que contratar muitas pessoas. E ele foi trabalhar nessa empresa, ele foi uma dessas pessoas, né, contratadas, com ótimos salários, os ótimos benefícios, e essa empresa do meu amigo, eles tinham uma política que
eles ficavam contratando sem ter local para essa pessoa. Então, basicamente assim, você tem que fazer 10 entrevistas com um desenvolvedor por dia, por exemplo. Se algum for bom, você contrata, mesmo que não tenha onde alocar. E aí esse meu amigo estava trabalhando lá numa squad, falou: tem um dev para você, mas eu não preciso de dev. Não, fica aí, não tenho o que fazer com ele. Então assim, essa foi a insanidade que a gente viveu ali em 2021, né, Uhum. desse nível. E o que que aconteceu, né, nessa squad do meu amigo? Tinha uma pessoa que ele tinha uma função, que agora eu não vou falar que questão jurídica vai brigar comigo, mas vamos lá, ele tinha uma função. E ele pediu desligamento para ir para outra empresa que ele recebeu outra proposta. E ele tinha acabado de entrar nessa squad. Então, eu falei, então, ok, ele foi lá e pediu para, né, pro líder daquela pessoa, falou, preciso fazer a reposição dessa pessoa que está saindo. E ele era a única pessoa com essa expertise, não posso falar expertise, mas assim, ele era a única pessoa com essa expertise na squad. Essa pessoa saiu, enfim, ele foi entendendo como que era a squad, o que estava acontecendo, começando a trabalhar. E, né, agora presta atenção, 50 dias depois, veio uma sprint e precisava de alguém com aquela função. E aí, eu falo assim, então eu só pedi para nós... Não, peraí, a gente não tem essa pessoa mais. Fazia 50 dias. 50 dias que a pessoa saiu e ninguém E ninguém nem lembrou. percebeu. Ninguém percebeu que a Sim. E gente nem tinha percebeu que a perdido. pessoa não estava lá mais. Ninguém percebeu que a pessoa não estava lá. Demorou 50 dias para o resto do time perceber a falta daquela pessoa que estava com um salário muito, sim, relativamente bom, que era um profissional pleno, não era um estagiário, não era um júnior. Então, aquilo chocou o meu amigo. Quando ele me contou a história, ele ficou chocado. E ele ficou, né, 1 ano nessa empresa e ele percebeu assim: "Gente, isso aqui é insustentável, não tem Uhum. como parar de pé". Então, legal, você vai queimando dinheiro de investimento, mas uma hora a conta chega, o dinheiro acaba e a festa Claro. acaba. Então, a empresa ela tem que ser produtiva, no final do dia ela tem que usar esse dinheiro para gerar receita para que essas pessoas Uhum. possam continuar sendo pagas após o dinheiro acabar. Então ele acabou: "Não, vou sair da empresa", né, foi seguir outra vida, porque ele viu que aquilo não era sustentável. Daí o que aconteceu, exatamente 2 semanas depois da saída dele, teve o primeiro grande layoffs, 500 pessoas foram desligadas. Ele não saiu no layoff, ele saiu Não, ele antes? saiu antes do layoff, Ah, porque tá. ele já viu, né, uma hora Aham. vai ter layoff, porque de Aham. novo, não para em pé, a conta chega. Então ele saiu, 2 semanas depois teve o primeiro layoff, e depois tiveram mais 2 layoffs. E então volta naquela coisa, não é uma surpresa, porque, de novo, vamos contratar gente sem precisar delas, agora tem um layoff. Então, eu não sei em que momento que a gente errou com isso, né, Como como mercado. como mercado, como Uhum. sociedade, como ser humano, não sei em que momento que essa loucura aconteceu, acho que foi um daqueles efeitos da pandemia que ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo, mas aí no final, né, o mercado se autorregula. Mas eu concordo com você que tem muita gente boa hoje, porque, de novo, né, saiu muita gente, tem muita gente boa que ainda não voltou, ou não voltou na posição que gostaria de estar ou que estava, já esteve um dia. Sim. As pessoas precisaram se acostumar também que da mesma forma que os salários subiram muito, porque tinha muita gente querendo contratar, agora tem muita gente sobrando, os salários caem, então aquela coisa de mercado. E eu acho que também, nesse sentido, é um ótimo momento para as PMEs conseguirem contratar e crescer, porque imagine para uma PME, uma empresa pequena concorrer, né, com Uhum. uma empresa que captou lá 500, 600, 1 bilhão de reais. Não é O questão problema de é nunca. sempre a lista de benefícios, era essa que a gente cai, né, porque normalmente as grandes vêm com listas gigantes de benefícios e a empresa oferece lá, quando muito, um plano de saúde, ali um Uhum. vale-refeição, que é de uma startup que também é do mesmo fundo que eu sou investido, são essas coisas que as pequenas conseguem fazer. E aí eu acho que o que a pequena consegue oferecer, que talvez a empresa que já passou de escala e está em otimização de recursos não consegue, é desenvolvimento de carreira mais rápido. Lá no meu Insta tem uma tabela feia, que é um post que eu sempre falo, a pessoa já sabe qual que é. Uma tabela feia que tá lá no meu Instagram, vocês vão ter que ir lá procurar no meu feed, que eu comparo justamente a carreiras, né? Concurso público, carreira acadêmica, empresa de gestão tradicional que já passou por transformação cultural, startup em early stage e late stage. E aí, cara, o que que acontece, o que que é alto e baixo em cada um, né? Até diria que algumas coisas nem é baixo, é que é mais lento, né? Crescimento de carreira. É mais lento quando a gente está pensando em empresa de gestão mais tradicional, porque muito processo, até aprovar um projeto, para daí implementar, para daí começar a ver resultado. E em startup é todo dia uma implantação nova para testar até ela acertar. Eu acho que a grande questão é que
As startups, elas têm a licença poética de não serem lucrativas, mas elas precisam ser rentáveis. Elas não podem nunca fugir de ser Uhum. rentáveis. E aí todo mundo fica nessa perseguição de break-even, como se fosse o santo grau dos negócios, né? Ah, se eu bater break-even, eu tive sucesso. Às vezes não. Às Mas acho que vezes não é sucesso. Hoje em dia é mais assim, eu preciso nadar para uma ilha para não morrer no oceano e o break-even é essa ilha que você tem que buscar alguma coisa, né? pode ser. Porque secou o dinheiro do mercado, então se eu não Uhum. ficar sustentável, pode ser que eu não tenha nem a chance de né, continuar vivo. Faz Mas sentido. eu acho que daí nesse caso receita, faz mais sentido, principalmente quando a gente está falando em receita recorrente, mensal ou anual, receita recorrente faz mais sentido pensando em ser rentável, né. Então, a empresa pode ser rentável, ainda não lucrativa, e aí sim pode fazer sentido realmente para cada um desses momentos do negócio, contratações com uma oferta melhor de emprego, mais salário, mais benefícios. E aí acho que a gente perdeu um pouco mesmo a mão nesse momento de pandemia, e claro que depois os layoffs vieram para comprovar isso, e eu sempre enxergo isso como um grande teste de mercado. Foi o grande teste AB que o mercado fez. Tipo, e se a gente encher essas Uhum. empresas de dinheiro, o que que vai acontecer? E aí abriram todas as torneiras e chuveiros e tudo que pudesse sair dinheiro estava saindo. Então eu acho que isso foi realmente um grande teste. Vou lançar essa teoria conspiratória aqui com vocês hoje, para ver o que que ia acontecer. Mas era um momento de muito mais instabilidade do que a gente imaginava. E as pessoas sentiram isso nas suas carreiras também. Não só falando em grandes propostas e pessoas que chegavam lá e não faziam nada, e não realmente trabalhavam, não realmente se desenvolviam. Então, a gente tem pessoas que estavam com salário muito grande e tem um gap de desenvolvimento de carreira de 1 ano, 2 ali, em que não fizeram muita coisa, não tinha muito o que fazer para entregar. E ao mesmo tempo, também questões de saúde mental que as pessoas viveram, né. Eu acho que a gente não consegue medir ainda qual foi o impacto que a gente viveu nesse período em saúde mental e o quanto isso impactou em eficiência ou em entregas das empresas, né. É, esse é um ótimo ponto. Mas acho que voltando ao que você estava falando, Fábio, que sobre contratar, né, a diferença desses ótimos profissionais que ficaram aí, né, desses layoffs que aconteceram ano passado, e eu vejo que na startup temos, de fato, menos benefícios do que as enterprises, obviamente, né? A gente não tá com aquele. Não somos grandes o suficiente para ser tão concorrentes e competitivos nos benefícios, mas eu vejo que, assim, essa questão do remoto, especialmente em empresas de tecnologia, né? Porque a gente sabe que também em outros segmentos, muitas empresas já estão pedindo para voltar, né? Por escritório e tudo, mas Presencial. na área de tech, a questão do remoto ainda é um appeal muito grande para os candidatos e o impacto também é muito maior. Então, tem isso que a Mariana estava falando, né, do desenvolvimento de carreira, que pode ser muito maior, o que eu vejo com 2 olhos, né, porque, por um lado, acho que sim, tem uma possibilidade de crescimento muito maior e de desenvolvimento muito maior. Por outro lado, eh, as pessoas que trabalham em startup, elas têm que ter uma pegada mais tipo, você tá por si, né, você não obviamente, não que você não vai ter um gestor te acompanhando, mas normalmente é diferente o tipo de gestão que se faz numa startup. Não sei se é o tipo de gestão, acho que deixa eu me corrigir aqui, mas numa startup, como a gente estava falando que a pessoa tem que abraçar mais atividades e não necessariamente tão diferentes como a Mariana estava falando, né? Eu trabalho em RH, mas eu também vou pegar um pouco de finanças, não nesse sentido, mas no sentido de você abraçar mais responsabilidades dentro daquele escopo que é a sua área de RH, né? Então, dentro da sua caixa, da sua área, você vai abraçando mais coisas. Isso acontece não só com um individual contributor, com uma pessoa que não, né,
que é um Contribuidor individual. contribuidor individual, mas também com o gestor, né? Então, qual que é o impacto disso? Os gestores, eles não estão lá naquelas posições de gestão só fazendo gestão de pessoas. Então, não é aquele olhar exclusivo para desenvolvimento das pessoas, do meu time, não. É um olhar tipo, é um olho no peixe, o outro no gato, o outro na samambaia, né? E aí a gente vai. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso sobre o desenvolvimento? Que é uma possibilidade de crescimento de carreira, mas não é um desenvolvimento tão como você tem numa empresa de grande porte, ou numa enterprise, que a pessoa vai, o seu gestor vai olhar com todo o cuidado para sua carreira, onde você quer estar, Toda aquela pensar num escada. plano de desenvolvimento com você. Não é muito por aí, mas é uma super oportunidade para você aprender muita coisa e deslanchar na carreira. Uhum. Mas tem que ter o seu drive lá no negócio de, meu, vou abraçar aqui todas as oportunidades que me dão e, ó, vou voar. Legal. A gente teve essa pergunta no episódio passado, eu queria saber a opinião de vocês. Para vocês, é mais fácil alguém do mundo enterprise ir para startup, alguém de startup ir para uma enterprise, ou nenhum nem outro? Ui. Eu acho que é mais fácil startup ir pro enterprise. Mas eu fiz e falhei miseravelmente. Então, eu não sei se. Eu vejo eu acho que é mais fácil, porque me parece que a pessoa de startup vai se adaptar melhor. Vai ter uma abertura maior a se adaptar. Mas no meu caso, não funcionou. Eu me adapto muito bem a diferentes situações, mas eu preciso da agilidade para trabalhar. Eu gosto de ter demanda, né? E muitas vezes na enterprise, na grande corporação, é tudo muito devagar, são muitas pessoas para aprovar um processo simples, né? Eu cheguei Uhum. a ter vagas que 12 pessoas precisavam aprovar uma vaga de R$ 7.000. Não tem condições, né? Então, para gente que trabalha com recrutamento para tecnologia, nossa, eu perdi muito candidato nesse período, né? Imagina, Sem falar na experiência do candidato, péssima, né? cruel. Chega uma hora que Hum. parece que tu tá enrolando ali o cara, porque tu não sabe mais o que responder para dizer simplesmente, não, é que um cara lá que é VP, something else, que eu nem sei quem eu tô esperando o cara aprovar a tua vaga aí de Alguém criou esse analista. processo, ninguém sabe por quê, não sei Ninguém quem sabe por sabe por quê, quê tá lá até e tá ali. hoje. Assim. Então, eu tive essa dificuldade, mas é muito mais por esse perfil. Agora, a pessoa da enterprise ir para startup, eu acho que ela vai ter muita dificuldade com a velocidade, não é nem a agilidade, é com a É o velocidade contrário. mesmo com que as coisas mudam. Porra, tu me ensinou esse processo ontem, já não é mais o Já mesmo mudou. hoje? Isso. Não é. E tome resiliência e vambora e vai ter que fazer funcionar. Então, eu acho que essa é o padrão de comportamento que eu enxergo, que eu vejo dificuldade. Mas aí eu vou ser a advogada do diabo aqui, né? Que a gente tá, eu e a Thaís aqui, o preto e o branco, representando, né? A escuridão e a luz. Eu vou assumir aqui a escuridão agora. Eu tenho um hobby como recrutadora de tecnologia, que é fazer hunting e avaliar quem é que está há pouco tempo na empresa e que pode estar infeliz por ter ido para lá, e eu acho que essa pessoa pode ser boa pro meu processo seletivo. Olha Que só. tem várias, né? Tem Inclusive, várias, tem tem várias várias. dessas E tem pessoas. muito essa coisa de assim, ó, não, mas eu não vou entrar em contato com esse candidato porque ele acabou de entrar em outra oportunidade. Pois é agora que eu vou entrar em contato com esse candidato. Porque talvez ele tenha ido, tenha comprado um projeto lá, não deu certo, não era o que ele esperava, e eu tô ali na hora certa de fazer uma abordagem e talvez trazer essa pessoa. Legal. Isso se aplica da mesma forma para profissionais de grandes empresas, de gestão tradicional. Talvez o cara esteja há muito tempo lá, insatisfeito e infeliz o tempo inteiro com aquele modo de trabalhar e quer justamente viver uma coisa nova. Então, acho que a gente acaba se baseando muito nos padrões de comportamento que não se aplicam a todos. Sim. Por isso, a gente tem que falar com todo mundo, né? Sim. É engraçado você falar isso, que eu tinha uma amiga que o sonho dela era trabalhar isso faz anos, né? Não é coisa de agora, sei lá, isso faz acho que uns 8, 10 anos, que o sonho dela era trabalhar numa multinacional, né? Uma enterprise, Uhum. que ninguém fala em multinacional hoje mais, né? Mas enfim, é enterprise, uma grande empresa. E ela conseguiu o emprego que ela queria, né? Super multinacional. E um dia eu fui jantar com ela no sábado, à noite.
A gente tava lá jantando e acho que ela tava 2 meses, 3 meses na empresa. Eu falei, e aí, como é que tá o emprego? E ela só não falou nada, só começou a chorar, assim, chorava, chorava, chorava. Ela não parava de chorar, não conseguia nunca mais parar de chorar. E aí passava o garçom, passava todo mundo, via ela derramando de chorar. Eu falava, gente, não é culpa Não minha, não sou fiz eu, nada, não não fui fiz eu. nada. Cheguei e já tava assim. Enfim, ela tava odiando, o Joe, assim, Aham. foi terrível pra ela, porque tava acostumada com empresas menores e, assim, era o caos. Mas, enfim, né, acho que perfis, né? E pra você, o que você acha? Eu acho que eu concordo com a Mariana, e eu acho que o bichinho da startup, quem gosta, não consegue trabalhar em enterprise. É inviável, porque a velocidade, assim, a morosidade é algo que é incompatível com quem gosta desse mundo de startup. Eu acho Sem que a gente dúvida. tem que ser justa. A empresa de gestão tradicional, aquela dos moldes antigos, é isso mesmo. Tem algumas empresas que ali em 2018, 19, começaram um processo de transformação para a cultura do digital. E aí a gente também tem que abrir a porta e dizer sejam bem-vindos Uhum. a esse novo modelo de trabalhar, né? Porque são empresas que foram muito impactadas por empresas globais que vieram para o Brasil com um preço muito menor, como por exemplo as chinesas, né? Uhum. Com preço muito menor, e elas entenderam que para fazer a mesma coisa que elas já faziam, mais rápido, Sim, usando menos recurso, precisavam de gente que pensasse em tecnologia. tem E eficiência. pessoas que pensam tecnologia têm que ser pessoas que estejam realmente mais conectadas com esse modelo mais rápido de trabalhar. Não são pessoas que se apegam àquele trabalho ali, que, bom, vou me aposentar aqui. Fui contratado, vou me aposentar aqui. Então, são pessoas que têm uma movimentação de carreira mais rápida, né? E essas empresas fizeram esse movimento e a gente viu até em identidade visual, né? Em branding mesmo, a gente viu essas mudanças de várias empresas brasileiras. Então, eu acho que tem gente que está tentando já fazer essa mudança, pular o muro e vir para o lado tecnológico da força. Mas 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 funciona. sabe que eu vi? Eu ia falar isso agora, Fábio, mas sabe que eu já ouvi também dessas empresas, dessas enterprise que tem, né, às vezes um piloto B aí, né? uhum, Vamos montar uma célula aqui de um produto digital, etc. E pessoas migrando para esses projetos, não vejo como casos de, pelo menos os que eu entrei em contato, não foram de sucesso, porque é uma pílula dentro conglomerado de de processos uma e. empresa gigantesca, né? Uhum. Que é muito difícil se descolar e ter uma agilidade que, de fato, é uma agilidade. E aí é que a gente está fazendo a comparação de uma enterprise e de uma startup. É, que mesmo sendo um projeto diferenciado, não é a mesma coisa de um modelo de negócio Uhum. e de uma agilidade de uma startup. Então, Que é uma por isso que nativa, quando eu né? Ela falo é que forçada. quando o bicho, quando uma pessoa tem o perfil de trabalhar numa startup, eu acho muito pouco provável que ela vá ah, se acostumar num ritmo de uma empresa, de uma enterprise. E eu arrisco a dizer que o contrário também é verdade, porque Uhum. Uhum. e eu vejo processos hoje acontecendo na empresa onde eu trabalho, que também as pessoas de enterprise, né? No processo, você percebe que mudou alguma coisa no processo de seleção, a pessoa já fica, o candidato ou a candidata já ficam super impactados. Poxa, mas o time de TA falou que essa posição era para reportar para fulano e agora no meio do caminho você está me falando que não vai mais reportar para fulano, que vai reportar para o ciclano. Como assim? Que absurdo! Isso é inaceitável. E pra gente é super aceitável. Normal, É é o super dia a dia, é o todo aceitável, dia. entendeu? Uhum. E aí a gente percebe que tem uma certa, alguns candidatos, né, tem mais resistência de entender e a gente está Uhum. falando de uma semana para outra, literalmente, ou de 3 dias. Tudo Uhum. muda e tá tudo bem, tá tudo mudando e tá tudo bem. Uhum. Então, tá. E eu queria saber o seguinte também, o quanto a gente está falando de eficiência de time e operação e tudo mais, o quanto que ferramentas, porque a gente tem muita ferramenta hoje, muita ferramenta boa, o quanto que as ferramentas também, eu vou colocar num espaço curto aqui, tá? De 3 anos para trás, principalmente após AI, né? O boom da AI, o quanto que as ferramentas permitem hoje que os times fiquem mais enxutos e os times fiquem mais eficientes, na opinião de vocês.
Acho que sim, acho que ajuda muito. Tem muitas ferramentas, assim, que eu avalio como sendo mão na roda para o dia a dia. Então aí eu vou falar de, eh, plataformas de TA, putz, que te facilitam, assim, um trabalho manual absurdo. Eh, inteligência artificial a gente usa bastante, né, tem sido cada vez mais usado no dia a dia. Mas eu ainda percebo que, pelo menos na minha realidade hoje, que ainda não está fazendo a vez de uma pessoa, sabe. Acho que é uma super ferramenta para otimizar muitos trabalhos de apresentação, de checagem de texto, mas ainda não faz a vez de: "Putz, vamos abrir mão dessa posição", porque também, baseado no que eu falei anteriormente, né, as cadeiras elas estão mais robustas, elas estão com Uhum. mais funções atreladas. Então não vai ser uma pessoa que vai conseguir uma inteligência artificial que vai conseguir tomar o lugar de uma pessoa. Mas eu vejo que muitas ferramentas facilitam muito a vida do RH. HRIS, ferramentas de talent e acquisition, acho que mão na roda para o processo caminhar de maneira muito mais efetiva e rápida. Entendi. Na semana anterior ao início da pandemia, eu participei de um café da manhã do RH com alguns líderes de RH aqui em São Paulo. E aí, uma das pessoas que estava lá, vou me desculpar que eu não lembro o nome dele, ele era um dos diretores de RH da Prosegur, né? Uhum. De transporte de valores e tudo mais, operação continental, Brasil inteiro, uma super empresa. Eu não tinha visibilidade da quantidade de funcionários e da estrutura que eles tinham para a área de RH. E aí a gente sempre faz aquela pergunta: quantos funcionários tem a empresa? Quantos funcionários na equipe de RH e tal? E aí ele falou assim para mim, gente, uma semana antes da pandemia, tá? Que não tinha toda essa febre de AI, né? Que a gente não Gen AI, AI que a gente escuta por todo lado. Ele falou: eu tenho, sei lá, vou chutar os números que eu não me lembro, mas faz tempo já, né? Ele falou lá: eu tenho 20 funcionários na equipe da RH e 40 robôs. E eu Ó. pensei: o quê? É do lado desse cara que eu vou sentar nessa mesa aqui de café da manhã. E aí batemos um papo e tal. E ele buscou explorar para que eles estavam usando aí Legal. automação, né? E realmente usando bots para fazer algumas das atividades. Uma das coisas que ele falou lá era para distribuição de relatórios, né? Então, ao invés de ser um sistema que fazia isso, como eles tinham vários sistemas funcionando em cascata, então, em um sistema fazia isso, no outro sistema fazia aquilo, que é o normal de toda grande corporação, um sistema para cada coisa é muito grande, né? Não tem nada que atenda 100%, principalmente em RH. Mas estamos abertos a novos softwares no mercado Uhum. aí, né? Mas ele tinha cada um fazendo, e aí ele tinha botzinhos que iam por integração aí, pegando o documento do ponto do funcionário e jogava esse relatório para o gestor lá da área assinar junto com o cara, né? Enfim. Legal. Então, eu acho que existem várias possibilidades de substituir, e eu vou botar bem entre aspas, né? eh, atividades dentro da área de RH. Mas Perfeito. substituir Nossa. pessoas. Não, eu acho excelente, porque assim, eu tô há 6 anos na área de tecnologia e eu sempre falo assim, o ideal da tecnologia, onde você quer chegar, assim, quando você consegue unir a tecnologia com a pessoa. E aí você Uhum, tem, assim, vamos automatizar o que que é braçal, o que que você não precisa de um ser humano estar fazendo aquilo, e aí exato. você usa o tempo dessa pessoa ali. Vou dar um exemplo agora, né, por exemplo, na própria Revolut, quando a gente lançou, então a gente, né, fez toda aquela pesquisa e o que que a gente queria fazer? A gente viu que um dos lugares, acho que vocês podem concordar comigo, que a RH ela mais gasta tempo braçal é fazendo filtragem de perfil, né, ou hunting, né, ou filtragem de perfil. Então, entra lá, vê o LinkedIn, tá batendo isso daqui, entra em contato com a pessoa, faz um monte de pergunta para ver se ela tem o fit da vaga. Então, quando a gente criou a plataforma ali, foi para automatizar tudo isso daí. Então, a gente fez o quê? Né, criou lá o modelo que o talento ele vem, faz o seu cadastro na plataforma, a empresa coloca a vaga, em 30 segundos tem a shortlist, já dispara um e-mail para o talento e tá feito, né? Tá tudo ali. Então, assim,
todo mundo que apareceu tem a ver com a vaga, porque é um sistema de matchmaking, não aquele de palavra-chave que a AI lê, que parece um monte de gente que não tem nada a ver, tipo, é 100% Uhum. assim, confiável. E aí, quando a gente ia apresentar muitas vezes lá para um analista de recrutamento, fala: "Não, mas espera aí, esse aqui é o meu trabalho, isso aqui é o que eu faço, eu não, né, você vai tirar meu trabalho". A gente fala: "Não, não vou tirar o seu trabalho, o que eu quero fazer é o seguinte", sabe aquelas, sei lá, 20 horas semanais que você fica ali, né, fazendo: "Ah, isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver", isso aqui você automatiza. Aí você gasta essas 20 horas para quê? Para ter uma conversa decente com essas pessoas. Você tem Uhum. para fazer uma análise decente e não gastar 6 segundos analisando o currículo daquela pessoa. Aí você pode gastar repensando o seu processo, se você tem essa vaga ou não, ou fazer um estudo de mercado de valor de salário, enfim. Mas ainda, né, na minha percepção, assim, eu vejo que as pessoas têm medo do: "Meu Deus, uma ferramenta vai tirar o meu emprego, então é melhor não ter ela aqui, eu continuar fazendo braçal, do que alguém perceba que eu não sou necessário". Em Então, às vezes. 1974, as pessoas tinham medo do Excel. Isso que não é Uhum, novo. É só olhar a história tem aquele negócio de que a história se repete. Em 1974 tinha matéria no New York Times, de pessoas falando que o Excel ia roubar seu emprego. A gente não está vivendo nada de novo. Se a gente fosse mais estratégico de olhar o que aconteceu atrás uhum, e entender o que vai acontecer na frente, seria muito mais fácil. Eu gosto muito daquela frase que fala que é para a gente deixar o robô fazer o trabalho braçal e a gente faz, e o ser humano faz a poesia. Eu acho que é bem nesse caminho, né? Então acho que a gente está colocando muito a inteligência artificial como construindo conhecimento. Não é isso, uhum. não é sobre isso. É sobre talvez a gente ter uma pessoa, uma pessoa, né? É a gente ter Uhum. um recurso Um para braço. trocar, uma ferramenta de busca avançada quando a gente está pensando em conteúdo e uma ferramenta de matchmaking, pensando principalmente em recrutamento, mas também em cultura, que eu acho que a gente tem um Uhum. espaço gigante, e aí estabelecer cultura de uma forma menos invasiva, quando a gente está falando em empresas que estão construindo isso, da gente deixar as coisas acontecerem e não ficar intervindo no processo, acho que é super Exato. importante entender o que vai acontecer e aí sim fazer um match da cultura que está se estabelecendo com candidatos e com quem está dentro de casa, né? Inclusive foi exatamente quando a gente fazia as entrevistas lá para montar a ferramenta, a gente entendia que por que você faz a primeira entrevista? Ah, para entender cultura, né, ou microcultura, que a gente gosta muito de Aham. falar. E aí, inclusive a gente vai ter um podcast só sobre microcultura, mas assim, É, a gente colocou isso na ferramenta, então assim, puxa, não adianta eu dar um match se você não está contratando ninguém só por causa da hard skill, não adianta você fazer um match lá, ou seja, o que a AI faz hoje na maioria dos ATS, assim, olhando só para hard skill. Então a gente integrou a cultura, a microcultura dentro do matchmaking justamente para resolver um problema. E por isso que eu falo assim, a gente consegue uma assertividade tão legal. E gente, a gente tá acabando, nosso tempo passa muito rápido, né, vocês viram? Assim, a coisa Passa, assim, é você tá correndo, falando, daqui a verdade. pouco e eu queria fazer, né, aquela pergunta clássica que a gente sempre faz para todos os nossos convidados aqui, e eu queria saber de vocês, na opinião de vocês, quais os maiores mitos do RH? E agora, Nossa, Thaís? vamos lá para saia Tá, justa. vocês não precisam falar só um, pode falar vários, tá, Vamos gente? lá, Mas vou RH. é, numa clássica. RH, já ouvi de gestores que qual é a função do RH? Que o RH cuida de pessoas. Eu não acho que o RH cuida de pessoas, né? Hoje, onde eu tô, de onde eu venho, o que eu acredito é que o RH, ele ajuda a capacitar, a enable, a dar todos os recursos que uma empresa precisa, né, para que ela contrate as melhores pessoas, para que a gente desenvolva as melhores pessoas e o negócio seja, assim, matador de ganhar dinheiro. Então, eu não acho que cuidar das pessoas é responsabilidade de RH. Cuidar de pessoas é responsabilidade de gestor e gestora. perfeito, Uhum. tem vindo bastante essa resposta inclusive, tá? Mas super estamos Muito super bom alinhados. ouvir. Eu acho que nessa mesma linha, uma das coisas que a gente escuta que é mito do RH é que RH desenvolve pessoas, desenvolve e motiva as pessoas, né? Eu acho que não é responsabilidade nem do RH e nem dos líderes, nem dos gestores de desenvolver ou motivar as pessoas. O que o RH precisa garantir, e pode chamar RH, pode chamar people, pode chamar gente gestão, pode chamar do jeito que quiser. Se chamar direito e fizer errado, tá ruim. Então, eu acho que a gente acaba se colocando muito nas caixinhas, a gente mesmo cria os nossos próprios mitos. A gente é Uhum. meio fã ou hater, sabe?
E aí, pensando aí em desenvolvimento e motivação de pessoas, o que o RH tem que garantir através das ferramentas, que a Thaís bem colocou, é não desmotivar as pessoas. É não cortar, adubar. Como é que fala? Perdi a palavra Podar. agora. Podar, obrigada. Não podar a oportunidade que as pessoas estão buscando de se desenvolver. O problema é que a gente quer tanto metodologias e caixas e tudo muito escrito, e processos e políticas, que a parte que o RH é chato pra caramba, que a gente acaba realmente podando as pessoas, a criatividade, a autonomia delas de se desenvolverem. E é por isso que a gente gosta tanto de startup, né, Thaís? Porque a gente dá tanta autonomia para as pessoas, já é um ambiente de tanta autonomia, de uma forma natural, que aí sim as pessoas conseguem usar o RH para ter acesso a ferramentas que ajudem elas a chegar lá. E não que o RH ou o líder vai ser responsável por esse desenvolvimento, por essa motivação diária. Cada um já tem a sua motivação, a gente só tem que pegar isso e potencializar. Legal, gente. Muitíssimo obrigado. Eu falo assim, a gente podia continuar conversando, mas a gente estourou o tempo aqui. Passa muito rápido, né? A gente começa a Fácil, conversar. verdade. E eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo ou nos ouvindo. Lembrando que todos os ouvintes do podcast podem assinar, aliás, do Revocast, podem assinar a Revolut com 10% de desconto usando o cupom Revocast. E agradeço mais uma vez a participação de vocês. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com todas as pessoas que vocês conhecem, que pode ajudar a desenvolver. Esse é o objetivo do nosso Revocast aqui, proporcionar material para quem está lá na pequena e média empresa e não sabe, né, onde que eu me inspiro, para onde que eu olho, o que eu posso consumir de conteúdo. E por isso que é muito bom contar com duas pessoas tão incríveis como vocês. Acho que foi de altíssima qualidade Obrigada, nossa conversa de Fábio. hoje. Foi Eu muito agradeço bom imensamente. estar aqui. Foi uma Muito delícia. bom. Super obrigada. Obrigada, Fábio. Obrigada, Mariana. Obrigada, Renan. Galera. Obrigada, pessoal, pelo convite, por estar aqui com vocês. E também vou aguardar lá nas minhas redes sociais o pessoal chegar no LinkedIn Mari Gaida, no Instagram mariana.gaida, que tem bastante conteúdo parecido aqui com o que a gente falou hoje, um pouquinho mais direcionado realmente para startups e tecnologia, mas sempre falando de RH, carreiras. Então vou esperar o pessoal por lá também. Legal. Perfeito, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal.